Olá, meu nome é Melissa Fioravante, sou psicóloga clínica com mestrado em psicologia pela UFJF, sou professora, supervisora e também coordeno e ministro alguns cursos de formação em Juiz de Fora. Fui convidada para falar hoje para vocês sobre transtorno de personalidade. Eu vou tentar explicar para vocês de uma forma simples qual é a importância, o que são os transtornos de personalidade, como nós podemos, no consultório, reconhecer alguns sinais que indicam que esse paciente pode ter transtorno de personalidade e o que fazer caso o diagnóstico seja positivo para um transtorno de personalidade. A coisa que a gente precisa entender é o que nós estamos chamando de personalidade. E eu vou tentar explicar de uma forma simples, que nada mais é do que as características pessoais que cada um de nós temos, né? Ou seja, a forma como eu interpreto o mundo, a maneira como diante das situações eu sinto e principalmente como eu reajo diante das situações. Então, todos nós desenvolvemos ao longo da nossa vida estratégias que nós tentamos considerar, na maioria das vezes, adaptativas, não só para que eu viva da melhor forma possível nesse momento, mas como eu também consiga me relacionar com os meus pares, com as pessoas com quem eu convivo. Então, o tempo todo, eu, enquanto ser humano, estou pensando, sentindo e agindo de uma forma para que eu consiga, nesse momento da minha vida, estar vivendo de maneira adaptável e fazer com que o meu colega, o meu parceiro, a minha família também reconheça nisso uma estratégia adaptável. Então, o que eu quero que vocês entendam é que para falar de transtorno de personalidade, a gente não pode esquecer de falar sobre o contexto. Muitas vezes a gente pensa num transtorno de personalidade com fatores explicitamente internos, né? Ou seja, acontece alguma coisa exclusivamente dentro do sujeito. Mas para isso a gente tem que pensar que
Algo acontece dentro desse sujeito comparado ao contexto em que ele está vivendo. Então, quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós reconhecemos que esse sujeito tem um padrão de funcionamento cognitivo, emocional, comportamental, que esse padrão, né, essa forma de funcionamento, né, é desadaptativa se considerar o meio e o contexto e a cultura que esse sujeito vive. Isso é fundamental para a gente pensar, inclusive, na ideia do que é normal e do que é patológico. Uma das principais características do transtorno de personalidade é que, ao contrário de outros transtornos, como o transtorno de ansiedade, os transtornos depressivos, os transtornos de personalidade têm por característica serem egocintônicos, ou seja, embora esse sujeito desenvolva estratégias desadaptativas quando ele se relaciona com o seu contexto, ele internamente não reconhece aquilo que acontece dentro dele, a sua forma de funcionar, os seus pensamentos, os seus comportamentos, como algo diferente da sua própria natureza. E aí eu já vou adiantando que um dos sinais que um paciente pode chegar no seu consultório e dizer, né, para você, que já deve deixar você com a pulguinha atrás da orelha, é ele falar que a forma como ele funciona sempre funcionou daquele jeito. Eu sempre faço isso desde pequenininho, eu sempre penso e me comporto dessa forma desde que eu sou pequenininho ou desde que eu sou adolescente. Então, essa característica egocintônica, onde faz parte aquelas estratégias, aquele funcionamento, fazem parte do próprio self, é um dos principais sinais e indícios de que nós podemos estar falando de um transtorno de personalidade. Junto com isso, nós temos uma outra característica muito importante, que é, além de ser uma estratégia egocintônica desadaptativa, o sujeito ele funciona de maneira super generalizável, né? De maneira imperativa, inclusive gerando problemas interpessoais gravíssimos. Chegamos agora ao passo de entender por que é tão importante falar sobre transtorno de personalidade. Primeiro, porque eu me recordo da minha época de formação, e hoje ainda vejo isso acontecer muito nas formações, o pouco espaço que se dá dentro dos muros acadêmicos para falar sobre os transtornos de personalidade. Muitas vezes, esse assunto ele está misturado, digerido com outros transtornos ao longo do semestre, ou mesmo ele é oferecido nos cursos de pós-graduação num final de semana, num módulo e meio. E as pessoas não se dão conta o quanto é grave, o quanto é complexo esse diagnóstico. Nós devemos ter muito cuidado ao trabalhar com pacientes com transtornos de personalidade. Primeiro, porque quando a gente pensa em transtorno de personalidade, a gente está pensando num quadro patológico que com certeza é muito fértil para o desenvolvimento de outras comorbidades. Uma coisa que eu sempre falo, um paciente com transtorno de personalidade, ele não procura terapia ou não procura apoio médico para tratar o transtorno de personalidade, mas muitas vezes as comorbidades associadas a esse transtorno. Então, quando um sujeito ele desenvolve um transtorno de personalidade, ele tem um campo emocional, psicológico, muito mais fértil para o desenvolvimento de comorbidades. E num segundo problema, não só é fértil para o desenvolvimento dessas comorbidades, como transforma ou permite que essas comorbidades se desenvolvam de maneira mais crônica. Ou seja, trocando em miúdos, um sujeito que tem um transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, ele tem muito mais chance de desenvolver um quadro ou de depressão ou de transtorno de ansiedade e provavelmente, diferente de um paciente exclusivamente depressivo, vai ter muito mais dificuldade, né, para conseguir tratar esse transtorno depressivo. Então, são pessoas que passam anos da sua vida em sofrimento emocional. Quanto aos tipos de transtorno de personalidade,
Hoje nós temos 10 transtornos de personalidade. Entretanto, se você for procurar pelo CID, a gente não vai encontrar todos esses transtornos de personalidade. Então, quando eu falo que hoje nós temos a nomeação de 10 transtornos, a gente está utilizando como critério diagnóstico o DSM e, nesse caso, o DSM-5. De qualquer forma, esses 10 transtornos de personalidade, eles são divididos em 3 subcategorias e que essas 3 subcategorias fazem com que, na verdade, eles tenham mais características em comum do que diferenças, porque a gente está tentando trabalhar numa perspectiva dimensional. O que é uma característica ou o que é uma perspectiva dimensional? Imaginem uma escala de cor, do branco para o preto. E entre o branco e o preto a gente tem o cinza claro, o cinza médio, o cinza chumbo, o cinza petróleo, o cinza grafite e aquela infinidade de cores. Ou seja, você consegue perceber alguns uma tonalidade um pouco mais escura, outros uma tonalidade um pouco mais clara, mas fazem todos parte do mesmo espectro de cor cinza. Os transtornos de personalidade, embora ainda tenham muitas características da definição categórica dos DSM-3 e DSM-4, eles já começam a ter uma análise um pouco mais dimensional, que é entender que o que a gente está discutindo é muito mais a gravidade do que de fato a presença ou ausência de determinadas características. E nesse caso, diante dos 3 grupos, nós temos o grupo que causa muito problema no processo psicoterápico, que ele vai muito para a terapia, mas tem baixa adesão não só na relação terapêutica, como também no processo de mudança terapêutica, que é o que nós chamamos participantes do grupo B, que são os antissociais, os histriônicos, os narcisistas e os borderlines. Então, esses pacientes, eles fazem parte de um mesmo cluster ou de um mesmo grupo que nós conhecemos, inclusive, como os tipos predadores. Eu não posso dizer que eles são os mais graves, porque comparado aos esquizoides e os esquizotípicos, que inclusive o esquizotípico para o CID, ele é quase que uma característica, uma pré-definição dos transtornos de esquizofrenia, que também causam muito sofrimento para o sujeito. Esses do grupo B, novamente, como eu repito, o antissocial, borderline, o histriônico e o narcisista, causam muito problema nas relações interpessoais. São os considerados predadores sociais. Claro que, colocado dessa forma, o que mais se destaca é o transtorno de personalidade antissocial, vulgarmente chamado de psicopata. Então, são pacientes que, sim, aparecem muito mais no consultório, porque apresentam quadros de depressão, ansiedade, transtornos adictos, transtornos alimentares, mas ao longo do processo terapêutico podem ter pouquíssima ou baixa adesão ao processo de tratamento. E para a gente estar encerrando essa entrevista, quando a gente fala do tratamento do paciente com transtorno de personalidade, é muito importante que a gente entenda que aqui a gente não está discutindo se existe uma melhor abordagem ou se existe uma pior abordagem. É importante que o profissional entenda que provavelmente esse paciente, se ele já passou por outros terapeutas, pode ser que ele ao longo do processo também abandone o processo terapêutico juntamente com você, O que eu sempre digo para os meus supervisandos, e eu acho isso fundamental, é que mais importante da abordagem terapêutica é que você, profissional, que tem interesse em fazer a psicologia clínica, não deixe de procurar um bom supervisor. O que acontece quando nós atendemos paciente com transtorno de personalidade, que nós da terapia do esquema falamos, é que os nossos próprios esquemas ou as nossas próprias dificuldades ou as nossas próprias ansiedades muitas vezes ficam ativados diante desse paciente com transtorno de personalidade. Então, o que eu sugiro é que procure uma supervisão, procure uma orientação, porque são casos muito mais complexos, são casos que apresentam recaídas, são casos que demandam muito mais do paciente. São casos que demandam muito mais do terapeuta. Um exemplo é que um paciente borderline, para ser atendido, por exemplo, pela terapia cognitiva, inicialmente ele deve ser atendido 2 ou 3 vezes na semana. E você tem que estar fazendo
combinados ou refazendo os contratos terapêuticos para que isso não gere um desgaste nem para o paciente, nem para o próprio terapeuta. Então, mais importante do que qual é a melhor abordagem para atender paciente X ou Y, qual é o melhor tratamento que você, enquanto profissional, vai oferecer para ele. Então, não deixe de buscar uma supervisão, uma orientação, porque são pacientes que podem deixar você mais ansiosos. Agradeço o convite, espero que eu tenha conseguido responder algumas das dúvidas de vocês e qualquer coisa eu estou à disposição. Tchau!